Estamos de volta. Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como tema o Setembro Amarelo. A nossa convidada é professora médica, ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas e coordenadora do Núcleo de Apoio à Vida de Maceió, voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. Professora Delza Gitaí, existe uma idade para se começar a conversar em família, na escola, sobre o tema suicídio? Não. Não tem, né? Não tem. A demanda vem espontânea, né? Então. Mas não se perca essa demanda. Mas não se perca essa demanda, e esse momento, e esse processo, né? Então, você tem em casa, por exemplo, um jovem que gostava de futebol, né? Gostava de futebol, de sair com os amigos, né? Brincava em casa e vai começando a não gostar das coisas que gostava, por exemplo, e a se descuidar do vestuário, a querer ficar só no quarto, né? A não querer fazer parte da mesa. Preste atenção, né? Preste atenção. Principalmente falando em idade, se estiver entrando na adolescência. Ou fasezinha difícil, é para todo mundo. Ou fasezinha difícil, né? E o pior é que ainda tem gente que chama aborrecendo. Isso é que é triste, não é? Eu sempre brinco, quem foi adolescente lembra, né? Adolescente mente, adolescente, enfim, briga, adolescente busca criar identidade. Quem foi adolescente sabe disso, né? Ou deve saber. Mas quem foi muitas vezes esquece disso, né? Então tem sentimentos desencontrados, tem muita impulsividade, tem muita ambivalência, né? Então quando a gente pode dizer com todas as letras que quem se suicida, de fato, não quer se suicidar, em 98% dos casos. Pois é, o que é que dá essa convicção a vocês? O que dá essa convicção a mim e aos estudos é alguns estudos feitos por universidades do mundo, e aqui a Unicamp, por exemplo, com o psiquiatra Neuri Botega, que é, né, uma referência internacional em suicidologia, pessoas como essa que eu citei, por exemplo, né? Que basta ter alguém junto naquela hora que encontra uma válvula de escape, que encontra o que fazer. Tem uma história contada, por exemplo, pela Universidade de Oxford, de pessoas, nesse caso uma pessoa, né? Mas é desse tipo de história que nasce a convicção, que subiu num prédio, um prédio em construção, com um revólver na cabeça, o povo tudo embaixo, e ele subiu para se suicidar. Quando estava lá, um tijolo caiu da construção. O que é que ele fez? Desviou-se do tijolo. Não é? Caramba, é boa. Não é boa esse exemplo? Então, há essa ambivalência, porque você disse muito bem, o instinto da sobrevivência, presente em todos os seres vivos, também é muito forte, não é? E a pessoa, por exemplo, pode vir nesse processo de construção, nessa ideação suicida, e aí sim, naquele momento, um gatilho pode dar impulsividade de praticar o suicídio. A gente costuma também fazer uma analogia, que é uma analogia com um copo, né? O copo está vazio, esse copo está vazio, e a pessoa durante a vida vai enchendo esse copo de amargor, de mágoa, de frustrações, né? A baixa autoestima, vai enchendo de raiva, está cheio. Aí acaba o namoro. Aí perde o emprego. Aí houve uma palavra que ele leu como uma palavra agressiva. É a gota d'água nesse copo, não é? E é o gatilho para praticar. E a gente diz, a pessoa era assim, assim. Como é que a pessoa se suicida porque acabou o namoro? Não existe isso. Não foi. Essa pessoa estava dando avisos, né, aos colegas de trabalho, à família, né, na escola,
estava pedindo socorro, mas a gente ainda não tem a cultura de perceber isso. Professora, tem um monte de perguntas para fazer. Eu vou ter outra oportunidade de fazer, tenho certeza. Mas eu vou, ainda assim, você me dá um minuto ainda aí, posso fazer. O que é que levou a senhora a esse trabalho? Como eu disse, reitora, médica, enfim, professora universitária, secretária de Estado. O que é que levou a esse trabalho voluntário, enfim, que é uma coisa difícil, né, enfim, de enfrentar no cotidiano? Eu sempre tive trabalho voluntário, não é? Eu sou associada... Ou seja, também é um processo. Também é um processo, né? Eu, tanto na parte da religião, como no Lar São Domingos, né? Eu sempre desempenho um trabalho voluntário. E aí me deparei com alguém que mais ou menos próximo, só que eu conhecia, que se suicidou e que eu considerava que... E aí fomos atrás de trabalhar em relação a isso, descobrimos o CVV através da internet e aí começamos a trabalhar. Mas como eu só tenho meio segundo, posso falar? Pode. Eu queria dizer a vocês que no dia 22 agora de setembro, que é um domingo, vai haver uma caminhada na orla de Maceió, ali na Rua Fechada, mais ou menos em frente ao Márcio Raposo, concentração às 10 horas sobre prevenção do suicídio. Estamos todos convidados. E estamos convidando também para no dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, agora, na próxima terça-feira, Ricardo, você nos daria uma honra imensa de estar. Vai haver uma mesa redonda ali naquele anexo do Teatro Deodoro, ali na esquina, não é? Que é um prédio bonito. E às 9 horas, uma mesa redonda, e o tema é família, suicídio. Como fica a família? É uma ótima pergunta, sem dúvida nenhuma, motivo para muitos debates. Professor, muito obrigado por recebê-lo aqui, enfim, e para falar sobre um tema importante e fundamental para a humanidade, os números mostram isso. Obrigado pela sua atenção também e até a próxima semana.